E aí, existem alguns marcos, algumas figuras que são centrais nesse processo, né? Do ponto de vista político mesmo. E o primeiro deles é o presidente, o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ele tem uma importância para esse assunto do crescimento dos Estados Unidos muito grande, mas muito grande mesmo, tá? Por alguns motivos que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. O primeiro deles é porque foi no governo do Thomas Jefferson que os Estados Unidos compram um território, né, que é a Louisiana. Então, essa parte mais clara aqui do mapa pertencia à Espanha, né, como nós vimos nos mapas anteriores, mas se você aí assistiu todas as aulas da nossa escola de história, ou pelo menos as aulas sobre a Revolução Francesa, você vai lembrar que em 1803, quem governa a França é Napoleão. Ele está iniciando aí o seu avanço contra outros países, inclusive a Espanha, tá? Então, nesse período aqui, a Louisiana vai ser vendida pelo Napoleão aos Estados Unidos, tá? A França dominou essa área aqui, que antes pertencia à Espanha, né? Napoleão vai vender esse território para os Estados Unidos. Então nós temos um tipo de expansão dos Estados Unidos muito diversificado. Temos uma expansão que é territorial, de conquista, de domínio, mas também temos uma expansão territorial que é a parte da compra financeira, né? E a Louisiana é um caso emblemático desse ponto. Isso aconteceu no governo de Thomas Jefferson. Bom, agora, o governo de Thomas Jefferson não foi importante. Perdão. Aqui é um mapa usado, né, feito naquela época sobre a Louisiana, mostrando então Estados Unidos, né, aonde ele chegaria, quais eram as suas fronteiras, tá bom? Bom, então, como eu estava dizendo, o governo Thomas Jefferson ele é importante por alguns fatores envolvendo o crescimento dos Estados Unidos. O primeiro deles é a questão da compra da Louisiana dos franceses. Tá? Isso aconteceu no seu governo. E o Thomas Jefferson ele também investiu pesado em expedições científicas, geógrafas do território da América do Norte. Né? E uma das expedições mais famosas foi a desses dois nomes aqui importantíssimos, que foram Meriwether Lewis e William Clark, conhecidos mais como a expedição de Lewis e Clark. Tá? O que eles fizeram e qual foi o papel que eles tiveram para a história dos Estados Unidos e principalmente para a história da expansão territorial? Bom, Lewis e Clark foram contratados pelo governo, né, para fazer um reconhecimento do local, um reconhecimento de áreas, né, que teriam interesse de serem conhecidas, de serem expandidas, né, então, do oeste. Então eles foram descrever relevos, foram descrever, fazer relatórios, anotar vegetação, tipo de animais, os diferentes tipos de povos indígenas que viviam nessas áreas. Tá? Então, a expedição Lewis e Clark foi uma das mais importantes porque ela praticamente cruzou toda a América do Norte, tá? Em um intervalo de tempo até que bem curto, em 2 anos, entre 1804 e 1806. Tá? E do ponto de vista científico, teve sim uma grande importância para o conhecimento da região mesmo, né? O conhecimento para que pessoas pudessem usar mapas criados por Lewis e Clark, por exemplo, para que futuramente outros colonos aí pudessem
expandir os territórios e dominar essa área que antes era desconhecida. Bom, esse mapa aqui, por exemplo, ele mostra o caminho que Lewis e Clark eles percorreram aí nos anos que eles tinham de expedição. E a trajetória deles é muito importante, também muito interessante para nós, porque a gente tem que pensar o seguinte: estamos falando de dois cientistas, né, dois exploradores, e eles estavam numa região que era hostil, não era amigável à presença deles. Era algo que estava no repertório de conhecimento do Lewis e Clark e seus companheiros. Então, para que eles conseguissem percorrer uma distância tão grande, para que eles conseguissem reunir um número de informações tão grande, tão relevante, eles precisaram de ajuda. E a ajuda do Lewis e Clark é muito importante para nós, porque já começa a adentrar numa temática que é central para essa aula, que é central para conhecer a história e a memória dos Estados Unidos, que é a questão indígena. Tá? Lewis e Clark eles foram ajudados por uma mulher, uma indígena, né, chamada Sacagawea, ou ela tinha um nome original na sua língua, que era a mulher águia. Vou confirmar aqui. A mulher águia. Cadê? Mulher pássaro. E foi essa mulher, a Sacagawea, que atuava junto com Lewis e Clark, fazendo a meio que ela era a intérprete, ela era a facilitadora do trabalho desses dois exploradores com os diferentes povos indígenas, né? Então ela teve uma função essencial para que essa expedição do Lewis e do Clark ela tivesse sucesso, para que a gente vê uma presença muito grande da participação indígena na história, na formação desse novo território dos Estados Unidos. Uma coisa legal, até um parênteses que eu abro aqui, é como esse país ele aborda essa memória, né? Então, se você gosta de filmes ou tem um filho pequeno, uma criança, né, já deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar, desse filme chamado Uma Noite no Museu. E esse filme, ele aborda essa questão. Uma das personagens principais, que tem uma presença até que bem marcante no filme, é essa atriz aqui, que ela representa a Sacagawea. Então, o filme se passa num museu, e uma das personagens que está no museu é essa indígena que atuou ajudando Lewis e Clark na sua expedição. Então, até aqui uma reflexão mesmo, né? Como que a indústria cultural, ela até de forma indireta, ela pode contribuir para a formação histórica de um país. Essa personagem, né, não era o foco principal do filme, né? Mas a presença dela ali já nos ajuda, como professores, professoras, a abordar essa questão. Então, percebam como a cultura pop tem uma importância muito grande na formação do imaginário, né, dessas figuras históricas. Né? Então, aqui é só um parênteses mesmo para mostrar como que a cultura ela tem um papel central, um papel chave nessa ideia de formação, essa ideia de quais foram os indivíduos, os heróis, né? Heróis que eu digo aqui no ponto de vista mitológico, né? Quais vão ser as figuras que vão ser exaltadas por um país. Tudo bem? Bom, então, a expedição Lewis e Clark reuniu uma série de documentações. Eles criaram diversos mapas para que fossem dados ao governo, né? E isso em seguida repassado aí, fosse usado por exploradores que iriam garantir essa expansão territorial rumo ao oeste. Esse corte que você acabou de assistir é um trecho de uma aula da Escola de História.
uma comunidade para pessoas que, assim como você, se interessam pelo passado. Se você quiser se juntar a nós, é só você clicar aqui no link da descrição e entrar ainda hoje na escola de história. Eu te espero lá dentro.